Boa tarde. Boa tarde. Amigos, o nosso abraço, todos e todas. Vamos conversar por alguns minutos sobre esse tema, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Do Evangelho de Mateus. Em Lucas, não há expressão sede de justiça, há apenas fome. É interessante, toda vez que a gente lê Sermão do Monte, do qual consta as bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças estão dentro do Sermão do Monte. Mas o Sermão do Monte não contém apenas as bem-aventuranças. Até porque Jesus, segundo a história, ficou durante muitas horas pregando, ensinando. Então, o que Mateus anota ali, a gente pode, com uma certa segurança, afirmar que é um resumo do ensino de Jesus naquele momento. Então, que Jesus disse muita coisa. Mas quando avaliamos, quando lemos aquele texto, facilmente nós somos levados, somos induzidos a plasmar na nossa mente aquela cena, aquele momento, aquele cenário, se de fato foi uma montanha, se foi uma mera colina, ou se foi uma planície, como está, inclusive, no Evangelho de Lucas. Lucas registra planície e não montanha. O fato é que nós somos levados a pensar há aproximadamente 2024 anos atrás, um homem que se propunha a ensinar ao ar livre. E ensinar a um grupo de pessoas, ensinar a comunidades absolutamente agrárias, rurais. Nós não poderíamos dizer que naquela região haviam cidades. O que deveria existir mesmo seriam aldeias, onde as pessoas habitavam, moravam por ali. Mas diferente era, seguramente, do entendimento de cidade que temos hoje. Eram aldeias. São pessoas ignorantes, pessoas escravizadas, já que naquela época o Império Romano agia com a mão firme, pessoas, de fato, famintas, literalmente famintas. Então, a gente é levado a esta cena e a gente imagina, portanto, aquele homem postar-se de pé sobre uma colina, um monte, e começar a falar coisas que seguramente eram audíveis, mas, de algum modo, de algum ponto de vista, ininteligíveis por parte daquelas pessoas que, de fato, não compreendiam. Mas, seguramente, a proposta de Jesus não era falar apenas para aqueles que ali estavam, mas
deixar os seus ensinamentos para toda uma posteridade. Para nós que aqui estamos ainda, abeberando deste precioso conhecimento e ainda tentando compreendê-lo da melhor forma possível. Então, deve ter sido, assim, uma cena bem interessante, Jesus falando, abrindo a boca, como inicia Mateus, no capítulo 5, e falando sobre as maravilhas do reino celeste, falando sobre a beleza do reino celeste, falando para aquele povo simples: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, o que se há de salgar? Eu fico imaginando, e aqui compartilho com os amigos e as amigas, qual deve ter sido o impacto das pessoas ouvindo isso. Vós sois o sal da terra. Retornemos, portanto, a 2023 anos e ouvindo isso, Jesus. Vós sois a luz do mundo. Não se constrói uma cidade no monte para querer cobri-la. Da mesma forma como não se acende uma vela para colocá-la sob o candelabro ou o alqueire, mas sim no velador, a fim de que ilumine a casa. Coisas desse tipo. Jesus falando para aquelas torno de 4.000, 5.000 pessoas, segundo alguns, estavam ali presentes. Repito, famintos e cansados, literalmente cansados. E aí Jesus continuava a dizer: eu não vim destruir a lei dos profetas. Eu não vim abrogá-los. Vim fazer com que a lei se cumpra. E aquelas pessoas, portanto, embevecidas, podemos imaginar embevecidas muito mais pelo carisma do Cristo do que pelo real entendimento de suas palavras. Mas, seguramente, elas estavam ali magnetizadas pela presença de Jesus. Então, esta é a cena da qual Mateus, então, nos leva a compreender, nos induz a modelar na nossa mente, semelhante, inclusive, de alguma maneira, à cena lá do Monte Sinai, o qual Moisés afasta-se dos seus seguidores, vai para o monte e lá obtém o decálogo. Só que Jesus, evidentemente, não precisou se retirar para o cume do monte ou da montanha, mas ficou ali, ladeado pelos apóstolos, por aqueles que, de fato, estavam ali para ouvi-lo. Então, deve ter sido uma cena deslumbrante, maravilhosa, a figura do Cristo irradiando a sua luminosidade, falando maravilhas como esta: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aqui, apenas a título de referência, não vamos fazer aqui um estudo das palavras, que não é oportuno, nem iria, de fato, acrescentar, mas a palavra em aramaico, Zedek, substantivo aramaico que significa justiça, e dikaiosume, substantivo grego, que também significa justiça. Podemos imaginar, portanto, que Jesus terá dito a palavra Zedek, que significa justiça. Nos evangelhos, todos eles,
escritos em grego, aparece esta segunda palavra. Então, mas não é só esse radical, não é só esse substantivo. Existem também outras palavras que poderiam ser interpretadas tanto no aramaico quanto no grego, poderiam ser interpretadas também com o sentido de justiça. Mas a gente pode também caminhar um pouco sobre a ideia de o que a gente pode imaginar sobre isso. Então, trouxemos aqui uma apertada síntese, como se diz, apenas para se ter uma ideia de como alguns pensadores, filósofos, entendiam o sentido de justiça, e depois veremos, um pouco mais adiante, a ideia de justiça que Jesus veio nos oferecer. Para Sócrates pensava que pensava a justiça a partir do ser humano, não como elemento isolado, mas inserido na sociedade. Sócrates, no seu entendimento, ele não dissociava o ser humano isoladamente. Para ele, e ele foi um estudioso, um pensador da polis, da cidade. Então, ele defendia sempre a necessidade do ser humano viver em sociedade, para que, através dos atos morais materializados na justiça, a cidade pudesse progredir. Ele vai além quando nega a justiça como vontade divina. E aí ele diz: as coisas não são justas porque os deuses querem, mas os deuses as querem porque elas são justas. Ou seja, até a ideia de Deus, lá, deuses, portanto, se quedavam, esses deuses, a ideia do que fosse justo. Os deuses, portanto, no pensamento socrático, só aceitavam as coisas, aquelas que fossem justas. Por isso que, nesse balancear de fatos aí, as coisas teriam preponderância até mesmo aos deuses. Claro que nós aqui temos um pensamento diferente, inclusive, do que significa a divindade quando fazemos uma comparação com o pensamento da época de Sócrates. Mas ele via, portanto, a ideia de justiça como sendo um hábito, um exercício contínuo da sociedade da época. Quando a gente parte para avaliar o que Platão entendia, encontramos que Platão entendia a justiça, entendia que ser justa está de acordo com as leis, já que a justiça consolida a lei e, portanto, o direito. Ele traz a justiça como um elo permanente com a felicidade, afirmando a máxima de que ser justo é ser feliz. E aí, Platão conclui dizendo: a vida mais justa é a mais bem-aventurada. Vemos que ele caminha no mesmo sentido do que Sócrates fala, quando ele traz a ideia da lei, representando, portanto, materializando a ideia de justiça e do direito, mas ele alia a ideia de justiça à felicidade. Em outras palavras, para Platão, o homem não pode ser feliz, verdadeiramente feliz, se não for justo, se não praticar o ato de justiça, o ato moral. Caminhamos ainda para Aristóteles. Ele afirmava que a justiça é a maior das virtudes.
uma virtude moral que seria adquirida através da prática reiterada em boas ações, tornando-se assim um hábito. Ou seja, Platão, Aristóteles, enfatiza a ideia de Sócrates, na qual o indivíduo só prova que é justo, só prova que tem uma conduta baseada na ética, na moral e, portanto, na justiça, se ele viver em sociedade. Se por acaso este indivíduo decidir viver isoladamente, ele não terá a oportunidade de provar a sua justeza, a sua justiça ou a sua conduta. Ensinava que a virtude só se realiza quando o homem passa a agir com justiça, o que acabamos aqui de falar. Não deve ser, a justiça não deve ser, portanto, considerada um dom e pode ser adquirida por meio do estudo, da análise e, sobretudo, por meio da prática. Podemos imaginar que ele tenha feito essa diferenciação de que a justiça não é exatamente um dom, porque, diferentemente de Aristóteles, Platão era um idealista. Digamos assim que Platão era uma pessoa mais mística do que Aristóteles. Então, Platão imaginava que tudo que a gente enxerga aqui no plano material já existe no mundo das ideias. Então, por ser idealista, talvez Platão pensasse que o dom, que a justiça fosse um dom, quando o indivíduo já encarnasse, traria já o dom da justiça impregnado em si. Então, Aristóteles faz questão de marcar esta diferenciação, mostrando que a justiça é algo que se consegue dia a dia, assim como o próprio aprendizado. Dificilmente a gente vai conseguir fazer algo certo, principalmente se esse algo tiver um grau de complexidade elevado, sem antes cometer um equívoco. Dificilmente. Como se diz, ninguém aprende a rodar bicicleta ou andar de bicicleta sem antes tomar uma queda. Da mesma forma, a ideia de justiça. A justiça ela só se efetiva, só se consolida quando o indivíduo, no meio social, diga-se na polis, tem a oportunidade de praticar o hábito. Aqui a gente vai passar para Immanuel Kant, que fundamenta o conceito de justiça aos de liberdade, igualdade e respeito. Então, a gente vê que Kant ele já alarga um pouco mais a ideia de justiça. Ele atrela, da mesma forma como Platão atrela a ideia de justiça à de felicidade. Portanto, toda pessoa, para ser feliz, tem que ser justa. Kant diz que a justiça está ligada intrinsecamente à ideia de liberdade, de igualdade e de respeito. E aí, ele traz o que é considerado na filosofia kantiana o princípio categórico. Em que consiste esse princípio categórico? São 3 fundamentos, aqui nós trouxemos apenas 2, porque o terceiro é basicamente um resumo, uma ideia. Então, ele diz, age de tal maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na outra, sempre como um fim e nunca como um meio. Isso é muito interessante. O que ele quer dizer com isso? Nós devemos nos ver como pertencentes a um corpo chamado humanidade. Então, todo o meu ato, todo e qualquer ato que eu venha praticar, necessariamente este ato se refletirá no tecido social ao qual eu estou inserido.
Portanto, a minha humanidade, ela está ligada à humanidade de Suzy, à humanidade de José Raimundo, Sival, porque nós fazemos parte desse todo. Então, ao mesmo tempo em que nós temos esta vinculação, o ato justo, a ideia de justiça só se estabelece quando eu tenho a liberdade e a igualdade e, ao mesmo tempo, o respeito pela outra humanidade com quem eu compartilho. E se o meu ato não respeitar a liberdade do outro, não respeitar a igualdade que eu devo ter para com o outro, não é um ato moral, não é um ato justo. É o quê? E ele traz um exemplo, quer dizer, não ele, mas a fonte a qual fizemos a pesquisa traz um exemplo que me parece bem próximo da ideia que Kant quis dizer. A pesquisa que eu fiz traz o seguinte exemplo. Se eu saio atrasado para um evento, eu sei que saí atrasado. Eu posso ultrapassar a velocidade permitida pela via? Eu posso ultrapassar o sinal vermelho? Antes de eu responder esta pergunta, eu tenho que pensar da seguinte forma. Se eu fizer isso, ou se todos nós fizermos isto, este ato, esta conduta é justa? Ela é moral? Ela é ética? Não é. Então, se ela não é ética, eu não vou praticar. Porque, em não praticando, eu estou respeitando o princípio da liberdade, da igualdade e automaticamente tendo respeito para com o outro. Então, assim, independentemente de eventualmente eu ser pego dirigindo em alta velocidade e receber uma multa, independentemente disso, eu não vou cometer esse ato porque ele não é um ato moral, porque ele não é um ato que vai servir para todos. E o ato moral, sob a ética kantiana, é exatamente aquele ato que é universalmente aceito. Daí a segunda proposta, age como se a máxima da atuação devesse servir de lei universal para todos os seres racionais. Fantástico isso. É semelhante àquela passagem de Jesus. Não façais aos outros aquilo que não gostaria que se vos fosse feito. Exatamente a mesma coisa. Então, este é o ato moral, segundo Emmanuel Kant. Né? Ficamos por aqui e agora aqui vamos nos adentrar um pouco no Livro dos Espíritos, a questão 873. Kardec pergunta: o sentimento de justiça faz parte da natureza ou é o resultado de ideias adquiridas? Vemos que os espíritos têm uma posição diferente de Aristóteles, né? E também de Platão. Está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Aristóteles e Platão entendem que a justiça só é praticada no exercício, na polis, no dia a dia. Estudando, como diz Aristóteles, estudando, analisando e praticando. Os espíritos respondem aqui que está de tal modo em a natureza, ou seja, nós, enquanto espíritos, já trazemos o germe da justiça em nós, do sentimento de justiça. Podemos até ampliar não é? O desenvolvimento, o progresso moral, o progresso intelectual, pode até ampliar esse senso de justiça, mas ele não planta, não dá esse senso, o que significa dizer que nós já nascemos com ele. E a prova disso, os espíritos aqui respondem, é que
nós nos revoltamos à simples ideia de uma injustiça. Ocorre que, Kardec não fez uma pergunta acima dessa, mas, assim, o que é justiça para uma determinada pessoa pode ser injustiça para outra. Então, de repente, aquele que se revolta com um ato de injustiça que presencia, esta mesma pessoa pode seguidamente praticar um ato de injustiça. Mas fica claro aqui, para o nosso entendimento, que a ideia de justiça que os espíritos nos oferecem é uma ideia que diferencia um pouco, não chega a ser um contraponto, mas diferencia um pouco da ideia de justiça mostrada aqui anteriormente. A questão de 175, como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais, os espíritos vivos. Por isso que Emmanuel Kant falou também, né? A justiça ela está invariavelmente ligada à liberdade, à igualdade e ao respeito. Olha o que os espíritos respondem aqui. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Kardec, então, argue o que é que determina esses direitos? Duas leis, respondem os espíritos: a lei humana e a lei natural. E aqui ele complementa dizendo: tendo os homens formulados leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabelecem direitos mutáveis, com o progresso das luzes. Vede que hoje as vossas leis, aliás, imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Portanto, atribui-se à justiça a questão da lei humana e a lei natural, com a ressalva de que a lei humana ela é mutável. Em função do progresso, em função do desenvolvimento intelectual, as sociedades se modificam e, portanto, as leis também se modificam. Tem uma questão aqui, ao de 179, que é bem interessante. Kardec pergunta: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua inteireza? E aí os Espíritos respondem de forma magistral da seguinte forma: o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há a verdadeira justiça. O amor ao próximo e a caridade são elementos indispensáveis, indissociáveis do senso de justiça. Seguindo aqui, retomando, portanto, ao tema a bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A fome e a sede de justiça deveriam ser experiências comuns para aqueles com quem Jesus falava. A época de Jesus, aquela região era pejada de conflitos. Sempre haviam guerras, sempre haviam todo o tipo de arbitrariedade simples. E quando Jesus, portanto, se dedicou, se prontificou a nos ensinar através desse sermão, especificamente das bem-aventuranças, seguramente ele pensou naquele povo. E queria, portanto, trazer um ensinamento que, ao máximo, se aproximasse daquele povo.
Muito embora o seu ensino valha, seja fundamental até hoje para a gente, e seguirá sendo fundamental por todo sempre, mas ele tentou, no que pôde, falar para aquelas pessoas, que aqui falamos inicialmente, eram pessoas de pouca capacidade de compreensão e de entendimento. Então, Jesus, ele propõe, portanto, falar de temas que tocavam aquelas pessoas. E aí ele fala fome e sede de justiça. Porque aquelas pessoas, de fato, sentiam fome. Literalmente sentiam fome. E sentiam sede. E sentiam fome e sede também de justiça, porque eram pessoas absolutamente injustiçadas. Eram humilhadas, eram escravizadas. Não é? Jesus propõe, portanto, uma inversão na lógica de pensar daquelas comunidades. Proclama que os malditos pela sociedade injusta são os benditos. E o critério para essa bênção é a vivência da justiça e da misericórdia. Jesus faz, nesse sentido, um desafio àquelas 4.000 pessoas, 5.000 pessoas que estavam ali. Dizendo da seguinte forma: vocês são famintos, vocês são sedentos, lhes faltam a justiça. Mas eu aqui vou fazer um desafio. Ainda nessas circunstâncias, com essa sociedade injusta a que vocês vivem, essa sociedade, sejam fiéis à lei divina dentro dessa circunstância difícil. Não lhes falte, portanto, a vontade de se alimentar, não lhes falte, portanto, a vontade de beber o vinho, o alimento, o pão da justiça, ainda que numa situação tão diversa quanto essa. A necessidade e o desejo do alimento material deve ser convertida com a mesma intensidade para o alimento espiritual. O espírito também tem fome e sede. Jesus pede, portanto, para que, dentro do possível, aquelas pessoas que estavam ouvindo fizessem a conversão. No seguinte sentido: já que o mundo material aqui não me proporciona justiça, já que o mundo material aqui não me faculta viver com dignidade, com o mínimo necessário, então revertam essa necessidade e busquem se saciar no amor de Deus. Veja que desafio. E está válido esse desafio até hoje para nós. Porque se nós vivemos num mundo injusto, não devemos perder de vista que a lei divina ela é absolutamente justa. E se não encontramos justiça na estrutura social a qual pertencemos, vamos buscá-la na lei divina, que é, como sabemos, imutável. E nela está. Evidentemente que nós não iríamos encontrar respostas ao buscarmos a justiça na lei divina da forma como nós, muitas vezes, podemos esperar aqui. Porque a lei divina, ela traz um ensino totalmente espiritual. Ela fala para o espírito, fala para a alma. Então, algumas dessas respostas poderão se distanciar daquilo que nós entendemos como justiça, que é a tranquilidade do corpo, da mente, a saciedade do corpo. Bem, trouxemos aqui esse texto, essa tela também, para fazer uma diferenciação. O judaísmo farisaico declara felizes e justos os que observam a lei. A teologia judaica afirma que Deus abençoa a pessoa justa com a riqueza e vida longa,
Mas a pessoa injusta, ele castiga com doença, pobreza e sofrimento. E é o que, consciente ou inconscientemente, nós herdamos. Nós herdamos esse conceito de justiça. Para os judeus, observar a lei era o sinônimo de ser justo. Para as pessoas que eram injustas, a lei divina castigava com doença, com pobreza e com sofrimento. Mas para aquelas pessoas que, sob a lei divina, os olhos de Deus, eram justas, Deus retribuía com riqueza e vida longa. É mais ou menos a mesma forma do que acontece conosco hoje. Quando a gente vê uma pessoa bem empregada, uma pessoa saudável, uma pessoa que tem um lar harmonizado, nós dizemos, olha, essa pessoa é agraciada por Deus. Para nós, essa pessoa é uma pessoa de bem. Mas a ideia que Jesus traz para nós de justiça, ela se diferencia disso aqui. Num determinado momento, é até mesmo o oposto. Quando ele diz que felizes são aqueles que sofrem. É o contrário do que está posto aqui. Os sinais externos de riqueza ou pobreza são vistos, respectivamente, como sinais da bênção ou da maldição de Deus. Nesta lógica farisaica, portanto, a pessoa era feliz ou infeliz, justa ou injusta, pelos sinais externos com que ela se manifestava. Então, se ela se apresentava como pessoa saudável, bela, bem colocada na sociedade, com saúde, enfim, então era uma pessoa bendita, era uma pessoa que seguia a lei, era uma pessoa justa, logo era uma pessoa abençoada por Deus. Ao propor uma nova forma de viver, portanto, um novo conceito de enxergar ou de entender a justiça, Jesus ensina o acolhimento e a compaixão como conduta da verdadeira justiça. O pensamento farisaico era: se uma pessoa é justa, ela é execrada, ela é excluída socialmente, inclusive excluída por Deus. Porque Deus a relegava ao sofrimento, à doença. Mas o entendimento de justiça proposto por Jesus é exatamente diferente do que se fazia pelos judeus. Então, ao entardecer, apenas um exemplo, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados, e a cidade inteira aglomerou-se à porta. E ele curou muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Olha a ideia de inclusão de Jesus. Os doentes, os enfermos, os endemoniados, os excluídos socialmente, Jesus os acolhia na sua lógica de justiça. Era uma justiça que era inclusiva e não exclusiva, que acolhia e que não excluía. A parábola dos trabalhadores da vinha muito bem representa a proposta de inclusão feita por Jesus para proporcionar o senso de justiça que ele apresenta. Vejamos que, já por diversas vezes, conversamos sobre essa parábola aqui, mas o senhor da vinha não faz distinção na hora de fazer o pagamento daquele que chegou na primeira hora ou aquele que chegou na última. Não paga por igual. É um pensamento social na mais legítima expressão do termo. É a famosa distribuição de renda. Vou pagar igualmente aqueles que trabalharam, que suaram, que transpiraram, independentemente de alguém que chegou mais cedo e outro que chegou mais tarde. Esse é o senso e o conceito de justiça que Jesus vivenciou e pregou.
que o tempo urge. Felizes os que têm fome e sede. Que tamanho desafio, nos diz Roden. O mundo dos profanos vale exatamente o contrário. Para nós, que somos profanos, dizemos: felizes os fartos, porque nunca sofreram nem fome e nem sede. E de tão fartos, esses pseudos felizes acabam quase sempre infelizes. Se muitos morrem de fome, muitíssimos se suicidam de fastio. Já existem, e não há pouco, mas há muito, registro de que, em sociedades onde todos têm uma plena vida com facilidades, o índice de suicídio é muito grande. Porque as pessoas simplesmente não precisam lutar, não precisam batalhar para ganhar o pão. Já tem tudo facilmente. Mas eu acho é uma outra visão de justiça que Roden traz para a gente. Eu sou um admirador nato de Humberto Roden. Reconhecidamente, enfim. Olha o que ele diz: felizes os fartos, porque nunca sofreram nem fome e nem sede. Amigos e amigas, não é isso exatamente o que nós pensamos? Para nós, os felizes são aqueles exatos que os fariseus definem como felizes. Os agraciados por Deus. Os aquinhoados com a saúde, a vida longa, a riqueza, a bonança, a fartura. Mas para Jesus, não. E não mesmo. Para Jesus, os felizes são os que sofrem. Os que têm sede de justiça, os que têm fome de justiça, mas não é essa justiça legalista, baseada em normas e regras. É um outro tipo de justiça à qual o nosso professor faz referência aqui no slide que se segue. Nos diz, Roden, nenhuma prosperidade física é por muito tempo suportável sem uma base metafísica. Amigos, amigas, quando nós nos chafurdamos demasiadamente nos prazeres da matéria, quando nós nos tornamos escravos dos bens materiais, em vez de sermos usufrutuários desses bens, nós caímos em uma profunda depressão espiritual. Por quê? Porque nós entramos em contradição. Porque nós somos essencialmente espíritos. Mas, ao nos chafurdarmos na matéria, nós nos materializamos. Nós sorvemos o narcótico da matéria e perdemos a nossa sensibilidade do que seja. E aí vem a depressão, vem as melancolias, as nostalgias, e nós não sabemos o porquê. E o porquê está exatamente no distanciamento que nós estabelecemos entre nós enquanto personalidade e nós enquanto centelhas. Nós enquanto individualidades e nós enquanto humanidades. E esse distanciamento nos causa essa angústia terrível. Quando o homem conhece a fome e sede do manjar espiritual e das águas vivas do espírito, principia ele a viver plenamente e nunca mais deseja viver sem essa bendita fome e essa insaciável sede. Quando nós, de fato,
saboreamos o que é ser e o que é viver segundo a lei de vida. Amar o próximo, respeitar o próximo, agir com uma conduta justa. Quando sentimos isso, aí nós bebemos das águas vivas do Espírito. E aí nós vivemos plenamente esta vida. E não queremos mais sair desta condição. É uma sede, é uma fome, portanto, insaciável de Deus em nós. E quanto mais nos aproximamos dessa verdade, mais embevecidos nos tornamos. Tem uma história, ainda temos tempo para uma pequena história, conta os relatos de Francisco, que uma certa feita, Francisco de Assis e o irmão Leão saíram de Perusa para Perúdia. É que o meu italiano está muito estranho. Mas, assim, eles saíram desta cidade para Santa Maria dos Anjos. Santa Maria dos Anjos. Isso. Era inverno. Nós podemos aqui imaginar o que é vivenciar, experimentar o inverno na Europa. 7 graus é calor. 7 graus negativo é calor. Então, Francisco foi com Frei Leão e lá pelas tantas, cansados, todos molhados, Frei Leão pergunta: Pai Francisco, me diga aí, o que é perfeita alegria? E Francisco diz: Irmão Leão, a perfeita alegria consiste nisso. Quando chegarmos no convento e batermos a porta, o porteiro vir de lá abrir a porta e nós nos identificarmos, pedirmos permissão para entrar, e o porteiro vai nos chamar de vagabundos, o porteiro vai nos maltratar e vai bater a porta na nossa cara. Como temos necessidade de entrar, nós vamos insistir, bater novamente na porta, ele vai abrir e vai nos receber com um bordão cheio de nós. E aí vai deitar o bordão em nós. Vai nos bater à vontade. E quando nós estivermos sendo apanhados, tomando essa surra, a gente vai lembrar do sofrimento que Jesus passou. E ao lembrar do sofrimento que Jesus passou, a gente vai se sentir feliz. Vai agradecer a Jesus por isso. E aí estará, Leão, a perfeita lei. Então, olha a lógica de alguém que experimentou, de alguém que bebeu da água da vida ou da água viva do Espírito. Francisco, para ele, assim como para Jesus, sem querer aqui fazer efetivamente um comparativo, no sentido igualitário, mas para essas figuras, o sentido de justiça, de alegria, de dor, é completamente diferente daquilo que nós atribuímos. Mas é tão completamente diferente que nós não entendemos. Se eu estivesse no lugar de Frei Leão ali, eu dizia: Francisco, meu caro, você está pirado. Porque você dizer que isso é justiça? Mas é a minha lógica tosca, apocada, egoísta, exclusivista em vez de ser inclusivista, tudo isso. Então, este meu pecado, ou este meu erro, esta minha pouca visão acerca da vida e do mundo espiritual, esta minha pouca capacidade de compreender o sentido de justiça que Jesus me ensinou, me leva a crer que uma situação daquela vivenciada por Francisco e irmão Leão
É loucura. E sim, não deixa de ser, porque os grandes santos estiveram aqui na Terra e foram tomados como loucos, revolucionários. Então, no homem profano, não há espaço para fome e sede espirituais, porque os objetos exteriores o impedem de alimentar-se e dessedentar-se do pão e do vinho do Espírito. Nós que somos profanos, não cedemos espaço a nós mesmos para experimentarmos o pão espiritual, o vinho espiritual. E sabemos que delícia deve ser alguém sentir-se como espírito e sentir o bafejar da luz do Cristo a nos tocar. Francisco sentiu. Nós que somos espíritas, vez ou outra, nós vemos chegar nas nossas reuniões mediúnicas um espírito um tanto mais elevado do que nós. E quando o espírito chega no portão ali, o médium aqui dentro já está se derretendo de choro por conta da vibração do espírito. Isso é nada se comparado com nós experimentarmos o significado de bebermos, nos alimentarmos do pão e do vinho espirituais. Quem faz isso não quer sair mais disso. É uma sede e uma fome insaciável. Esta bem-aventurança visa, portanto, aí é uma fala de Roder, visa, sobretudo, os insatisfeitos, os descontentes consigo mesmo, os que sofrem uma estranha inquietude metafísica, fantástico isso, os que creem mais no muito que ignoram do que no pouco que sabem. Então, os simples, os humildes, aqueles que têm fome e sede de justiça, experimentam isso. Eles ignoram, mas sabem que tem muito a aprender. Tem muito a fazer. Tem muito a realizar. Enquanto nós achamos que temos tudo, achamos que somos repletos e não buscamos mais nada. Então, este é o grande diferencial. Os que mais possuem a Deus, mais o procuram. Na vida presente, o homem espiritual é vítima de sua espiritualidade e Marte de sua própria mística. Mas esse sofrimento é uma doce amargura, uma bem-aventurada fome e sede. Exatamente o que Francisco de Assis experimentou. O que ele tentou passar para Frei Leão naquela cena, naquele diálogo. Os grandes sábios e místicos que vieram aqui pregar e passar as suas experiências para nós, foram taxados loucos. Muitos foram presos, outros foram, de fato, execrados socialmente. Ou seja, eles foram mártires da sua própria espiritualidade. Por ser criaturas espirituais e viver espiritualmente, foram rechaçados porque o nosso mundo material não permite. Nosso mundo material, grosseiro, tosco, não permite que um ser espiritual venha. Máximo Jesus, veja o que fizemos com ele. Veja o que fizemos com ele. Mas, ainda assim, paradoxalmente, essas figuras sentem uma doce amargura. Ou seja, eles se sentem felizes neste aparente sofrimento. Francisco se sentia feliz ali. Se sentiu. Justiça
no contexto das Escrituras, justiça, no contexto das Escrituras, significa a relação ou a atitude justa e reta que o homem assume para com Deus. Não se refere à relação horizontal do convívio humano, mas à vertical, entre a criatura e o Criador. Veja aí, sob essa ótica, o que Jesus quis dizer. Bem-aventurados o que tem sede e fome de justiça. Jesus estava a nos convocar para fazermos essa ligação vertical com Deus. Não era a justiça social. Alguns apóstolos até pensavam que fosse essa justiça social. Judas foi um deles. Tanto assim que, segundo a história, foi lá e entregou Jesus por aqueles 30 denários. Ele imaginava que, não que ele fosse efetivamente um traidor, mas Judas confiava tanto no poder de Jesus, mas estava ao mesmo tempo tão vinculado ao mundo material, que Judas imaginava que, quando Jesus se visse preso dos soldados romanos, ele iria, num passe de mágica, vencer todo mundo como herói, iria superar todo mundo e sair como rei de Deus. Essa era a intenção de Judas. Mas Jesus não estava vinculado ao mundo material. O sentimento de justiça era outro para Jesus. Aliás, se Jesus tivesse feito isso, ele estaria, de alguma forma, estabelecendo um vínculo de vingança ou de disputa, mas ele não faria isso. Portanto, nas Escrituras nós vemos que a justiça ela é conceituada, idealizada como sendo a fixação dessa ligação entre a criatura e o Criador. Para que o indivíduo possa sentir a fome e a sede espirituais, deve ter ele ultrapassado as fronteiras da experiência comum e cotidiana. Fato. Enquanto nós nos vemos presos ao lufa-lufa diário, à conjuntura social, ao status quo estabelecido, enquanto estamos umbilicalmente vinculados a isso, nós não poderemos sentir ou ter a ciência ou ter a experimentação da justiça segundo aquela que Jesus propôs. Não adianta. Ou nós vencemos essas barreiras, essas fronteiras, ou nós ultrapassamos este limite da matéria, ou ficaremos nela submersos até quando vier o fastio, vier a nostalgia, o cansaço, e aí sim a gente vai levantar a cabeça e respirar. Bem, se não estou enganado, este é o último slide. Quem ainda vive totalmente engolfado nos prazeres comuns, os caçadores de matéria morta, não está maduro para ter fome e sede de um mundo invisível. Antes disso, necessita experimentar o fastio provocado pela fartura. Sim, a fartura causa fastio. Quem bebe desta água das coisas materiais torna a ter sede dessas mesmas coisas. Mas quem beber da água que eu lhe darei, os valores espirituais, esse nunca mais terá sede das coisas materiais. Portanto, tem mais um. O Divino Mestre proclama como felizes todos os que sofrem fome e sede da experiência de Deus, porque eles serão saciados. Que o amor do Cristo nos mantenha eternamente famintos e sedentos
da justiça divina. Portanto, está aqui compartilhada a nossa reflexão sobre o tema. Muito obrigado. Desculpe-me pela minha indisciplina. Não respeitei a liberdade de vocês, ultrapassei o horário, mas com a complacência que eu sei que vocês têm, concluímos aqui. Nosso abraço, nosso apreço a todos.